Sejam bem-vindos a mais um episódio do LaserCast. Vocês já sabem, né? Já falei pra caramba isso. Tem episódio novo de LaserCast, tem resultado novo, tem podóloga que conseguiu conquistar uma vida melhor com a laser terapia, resultados e muito mais. E hoje, não mais, não menos, eu estou com uma aluna muito maravilhosa. Maria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz. E eu, na verdade, eu fiquei feliz, né, por ser escolhida, né? Não, você sabe que sempre vem para mim, né? A lista, me manda. E aí eu falei, tem que ser ela dessa vez. Eu falo, tanto pelo engajamento, quanto as perguntas que você faz, isso tudo auxilia a gente a escolher, né? Eu falo que a aluna que quer aparecer é só ela me perguntar, me mandar resultado, me mandar foto, que me deixa o coração quentinho. Maria, primeiro, com certeza. Fala um pouquinho primeiro de onde você é, quanto tempo você é podóloga, e o principal aí, de onde que você atua hoje na área. Conta um pouquinho do seu início aí na podologia. Então, eu sou formada desde 2017. Eu sou de Campo Mourão, Paraná. E eu atuo aqui desde 2018. Eu me formei em Curitiba e um ano depois eu vim morar para cá. Ah, que legal, legal. E você fazia o que antes? Antes eu trabalhava com vendas. Ah, vendia o quê? Que agora eu já fiquei curiosa. O que você vendia? Vendas de roupas. Roupas. Então você já tinha ali Isso. uma veia de trabalhar para si mesmo, de fazer seu dinheiro. Já. Aí depois eu já tinha o curso de manicure, né? Aí depois eu comecei a fazer unha e assim, foi muito rápido assim, eu comecei a fazer o curso assim do nada e comecei a gostar dessa área e foi assim, foi tudo muito rápido. Legal. E então, bom, você falou até a questão de vir da manicure, né? Então, você já tinha ali pelo menos algum contato, né? Com a parte de cuidar de gente, né? Cuidar de pessoas. Sim. Da onde que vem a podologia? Quando que foi o dia que você conheceu a podologia? Que você falou, não, eu quero ser podóloga. Qual foi esse momento? Você lembra? E assim, foi de repente. Teve um dia que eu estava passando no local e vi assim um lugar de podóloga. E aí eu bati lá o interfone, subi e conversei com ela. Aí eu comecei a atender lá junto com ela. E aí eu falei, não, eu vou fazer o curso. Aí é onde que eu comecei a fazer o curso e gostei, adorei assim. E eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Então, a princípio, você foi trabalhar com uma podóloga com a parte de unha, manicure e tal, né? Isso, aham. E ali, quando ela fazia já parte da podologia, eu comecei a entender, sabe? Então, assim, ela me dava muitas ideias, ela me ensinou bastante nessa questão aí. Que legal, então você já teve uma mentora ali no início, né? Uma pessoa ali para Já. ajudar. Que maravilhoso. E, Maria, hoje você falou que você mudou de cidade, você está numa outra cidade e tal. Como que foi esse início, o seu início na podologia? Você passou Olha, por alguma coisa? Foi fácil? não foi fácil, não foi fácil, até porque eu tinha o Joaquim, ele tinha 1 ano e meio. E assim, foi muito complicado. Eu tinha que deixar ele com alguém para mim poder tá trabalhando. E assim, foi bem difícil, sabe? No começo não foi fácil. Eu imagino. Hoje seu filho tem quanto tempo? Hoje ele tem 8 anos. Ai, que bonitinho. Bom, você vê como o tempo passa, né? E Passa. assim, nesse início é legal, né? A gente comentar isso, jovens senhoras que estão nos ouvindo, né? Porque às vezes a gente vê alguém, né, já ganhando dinheiro, já com equipamentos bons. Foi assim desde o início ou você começou ali mais com o simples? Como que foi esse início ali com mobiliário, equipamento de podologia? Quando que surgiu aí para você essa oportunidade de ter laser? Me conta aí. Olha, na verdade, eu adquiri o laser o ano passado. Legal. Então, vamos cortar para a cena. Então, você adquiriu ano passado.
Isso. Quando foi a primeira vez que você teve um contato com algum conhecimento de laser? Qual foi, assim, Olha, aquele início, assim, que você falou assim, nossa, que legal, eu acho que eu quero ter. Teve algum momento então, assim? eu comecei a seguir você e assim, e eu via que você falava muito do laser. Eu falei, não, eu preciso comprar o laser. E você falava assim tão bem desse aparelho que eu falei, não, eu preciso comprar esse laser. Eu tenho que comprar. E aí eu consegui, troquei a minha cadeira final do ano. Então, assim, foi tudo muito rápido, sabe? Legal, legal. E quando que você decidiu ser a minha aluna? Porque, para quem não sabe, ela é aluna do Descomplicando Laser Terapia. Quando foi assim que você falou, não, pera, agora não basta só olhar lá as redes sociais, eu preciso da formação. Como foi esse passo e o que começou a acontecer aí na sua vida? Então, a partir do momento que eu adquiri o laser, então eu falei assim, não, para mim ter o laser, eu preciso entender melhor o que que o laser faz, né? O que que ele trata. Uhum. E aí eu vi você falando bastante que você ia dar o curso, e aí eu falei, não, agora é o momento. Então você comprou equipamento primeiro? Eu comprei primeiro o equipamento. Vocês viram? Ela é a pessoa que comprou o carro sem habilitação, né? Bem... Então, inclusive, eu estou terminando a minha graduação e lá no curso, na prática, a professora ela já começou a falar do laser, né? Uhum. Aí que eu fiquei mais assim, com aquela vontade mesmo de Aprender. aprender a lidar com laser, sabe? Legal. E antes de você ter feito a formação, o Descomplicando Laser Terapia, é, como era você com o laser? Você já saiu usando ou você ainda ficava com algum receio? Como Eu foi? em algumas patologias eu ficava com receio ainda. Eu pensava, nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que é assim? Então eu Uhum. falei, não, eu preciso fazer o curso com a Thalita para me entender melhor. Ai, que maravilha, maravilha. E como que foi quando você teve acesso? Porque, assim, para quem não sabe, gente, o Descomplicando é grande pra caramba, né? Eu falo que tem gente que termina o ano e a pessoa ainda não viu tudo, porque tem muita coisa. Como Verdade. foi isso quando você olhou e falou assim: não, agora eu vou conseguir aplicar? O que começou a mudar no seu consultório? E, inclusive, é isso que eu acho que vai ser o gancho da nossa conversa, a maior parte, né? Que qual foi o primeiro paciente que você falou assim, não, eu vou aplicar essa técnica que eu vi e que você teve um resultado que até você ficou surpreendida? Teve algum caso assim? Conta pra gente. Teve um caso assim. Eu atendi uma paciente, tem mais ou menos acredito eu que uns 20 dias atrás, uns 30 dias atrás, e ela veio com uma patologia assim, com uma unha com onicocriptose muito grande, no segundo dedo. Nossa. E verdade, nossa, estava bem feio. E aí eu comecei a tratar com 3 dias que eu fiz o procedimento e entrei com o laser. Já estava assim, eu acredito que assim, uns 80% já estava assim, quase cicatrizado. Com uma semana que ela voltou, já não tinha mais nada, ele estava totalmente fechado. Nossa. Aí eu acho que é a hora, né, Maria, que a gente olha e fala assim: caramba, eu achei como ser uma podóloga que consegue resultado, porque eu acho que é o que dá mais medo na gente, né? De você vender uma coisa e não conseguir entregar o resultado daquilo que você vendeu. Você sente que com laser você tem mais resultado? Tenho, com certeza. Muito bom, muito Eu, bom. eu falo assim que o laser ele chegou na minha vida assim, olha, para mudar a minha vida e para mudar a vida dos meus pacientes. Uau. Teve mais algum caso assim que você. Vamos imaginar que antes você trabalhou algum tempo sem laser. Teve algum Trabalhei. caso que Eu você tinha muito, por laser? principalmente nas espiculectomia, eu tinha bastante dificuldade em cicatrização. E hoje eu uso essa técnica sua, que é a técnica 30 graus, né?
E, ao mesmo tempo, eu uso ali o laser depois. E, assim, é 3 dias no máximo, o dedo tá completamente cicatrizado. Os pacientes ficam assim meio abismados ainda, porque eles ficam meio desconfiados, né? Fica. Uma luz e aí você aplica e eles ficam meio desconfiados. Teve algum caso engraçado assim, que você falou para a paciente, ó, vou fazer uma eletroanalgesia e a paciente, Aham, teve. Eu atendi, acho que deve ter uns 30 dias atrás também, que eu atendi um rapaz. E ele veio com muito medo, ele estava com muito medo. E aí, assim, a unha dele era bem espessa. E eu tinha visto ali no curso que você está dando que tinha que fazer aquele desbaste ali com a broca. E assim, foi assim, olha, é sensacional. Eu fiz certinho, usei a técnica, depois entrei com o laser, ele não sentiu dor e cicatrizou, olha. Na verdade, eu ia dar 3 retornos para ele. Ele veio em um retorno e o dedo já estava 100%. Quer dizer, então, você sente que e isso é muito legal, galera, porque a Maria ela trabalhou sem laser. O que ela está contando para a gente é que ela ela fazia tudo certinho, ela tentava fazer sem lesionar, né, Maria? Mas assim, a cicatrização não dependia só de você, né? Não. Depende da pessoa. Você sente que com o Depende laser, do paciente e depende mais do paciente. é verdade. Mas você sente que com o laser meio que você já sabe o que vai acontecer? Meio que, Com certeza. muito legal, muito bom. E você usa assim para quais as 3 patologias que você mais usa hoje o laser na sua clínica, Maria? Olha, eu uso muito para espícula, né, que é a retirada da onicocriptose. Eu uso, tanto é que eu fechei um pacote com onicomicose, 10 sessões de laser, deu R$ 1.300 essas 10 sessões. Ai, que coisa mais linda! Assim, foi assim, olha, eu fiquei assim tão feliz que eu não acreditei, sabe? Eu não acreditava que eu tinha conseguido. Qual foi? Esse foi o maior pacote que você fechou assim de uma vez? Ou Na teve verdade, foi o meu primeiro pacote. seu primeiro? Cara, marca muito, né? O meu era 620 e até hoje eu conto dele, porque você. Eu não sei se para você foi assim, é uma pergunta mesmo. A hora que eu vi, eu falei: caramba, alguém viu o meu valor mais do que eu imaginava. Verdade. É muito, muito doido isso, muito bom. É muito doido mesmo. E na sua casa, como foi assim? Porque eu falo que o laser ele atinge tudo mesmo, é a luz atingindo tudo. A luz ela encontra a fresta e entra literalmente na nossa vida. O que mudou na sua casa depois da laser terapia? Porque se você ganha um pouco melhor, você consegue melhorar. Teve alguma coisa assim que você falou, nossa, eu jamais imaginava conquistar isso e você pôde, graças ao trabalho mesmo? Olha, eu Na acho que casa, mais assim, voltado para a clínica. na clínica? Para a clínica. Tanto é que eu atendia no outro espaço. Tem 3 semanas que eu mudei e agora eu estou atendendo no outro espaço maior. É mais fácil o acesso, que é no térreo, né? Que lá era a escada. Então eu tinha muita dificuldade para atender idoso. E eu Né? falo assim que aqui está sendo, sabe, fantástico o lugar. Não tenho nem o que falar. Nossa, muito legal. Então quer dizer que o laser ele trouxe para você possivelmente a possibilidade de ter um lugar mais caro, melhor, né, para atender melhor os pacientes, né? Sim, maior, com certeza. Maravilhoso. Ainda falando em resultados, né? Você falou que trata unha encravada, micose e o terceiro, assim, que você usa bastante o laser, assim. Olha, o terceiro é a verruga plantar. Também usa. Também. Legal. Hoje o Isso. seu público ele é mais idoso, mais criança ou misturado? Como que é o seu Assim, público? é misturado, não tem assim um padrão. Uhum. Mas assim, o que eu mais atendo mesmo é a onicomicose e a onicocriptose. Então, o seu nicho, você focou mais nas patologias. O meu nicho é tratar unha encravada e micose. Isso, Legal. isso. Teve algum caso onde
ter o laser fez diferença para você, Maria, em relação a ser a podóloga escolhida? Porque tem muito disso, né? O paciente liga e pergunta, para mim, pelo menos aqui, já acontece. Tá, mas você trabalha com laser? Teve alguém assim que entrou em contato com você e a pergunta era se você trabalhava com laser? Você já teve casos assim? Sim, já tiveram já pacientes, sim. Isso é legal de a gente falar, porque não sei se você percebe, mas quando a gente traz recurso, o paciente corre atrás de você, diferente de quando a gente fica esperando o recurso e o paciente, a gente tem que convencer o paciente, né? Ele já vem convencido, né? Sim, exatamente. Maravilhoso. Falando ainda de laser terapia, de consultório, eu não sei qual equipamento você tem hoje? Qual é o equipamento de laser? Eu tenho, na época que eu comprei o da MMO. MMO, tá. Isso. Você, em relação ao laser e tudo mais, você foi aluna, é aluna, na verdade, né? Como foi para você ter o Descomplicando ali e poder tirar a sua dúvida? Como foi para você mais essa parte de aluna mesmo? Em relação a você conseguiu aplicar os protocolos, o que você achou de estar dentro do Descomplicando mesmo, em relação a tudo lá dentro, né? Olha, o laser é como eu te falei, ele é assim, tá sendo um divisor de águas para mim na minha vida, porque assim eu consigo faturar mais. É como você sempre fala, eu não preciso trabalhar o dia inteiro para ter um bom salário. Faturamento ali, né? Uhum. Exatamente. Eu tenho que, como que se diz? Eu tenho os pacientes certos que queira Legal. vir e fazer o tratamento corretamente. Então, assim, eu procuro passar corretamente para o paciente como ele deve fazer. Em Legal. questão ali, né, principalmente ali na onicocriptose, que pode ter recidiva, que ele pode ter problema se ele não fizer o tratamento corretamente. Sim, até porque o que a gente estava falando, né? Com a laser terapia, a gente consegue prever a cicatrização, por exemplo, né? Você falou que trata muito onicocriptose, né? Teve algum caso, até você comentou, né, de cicatrização rápida, assim, mas teve algum caso hoje que você, assim, você já tratou até hoje, que você pensou assim, nossa, esse caso eu vou fazer, mas eu não sei se eu não tenho certeza se eu vou conseguir entregar resultado. E com o laser você sentiu que foi mais fácil? Porque tem, né? Olha, eu confesso para você que depois que eu comecei a trabalhar com laser, eu não tive mais dificuldade nessa questão aí. A maioria dos pacientes que eu atendo que vem com onicocriptose, que eu uso o laser, os resultados são incríveis. Não tem como dar errado. Uau! Ainda falando de resultado, né? A micose, eu acho que é uma das patologias, eu falo que é mais. A gente quer falecer, não sei você. Eu fico assim, meu Deus, como demora. Às vezes a pessoa demora a procurar ajuda. E sem laser, meio que a gente não tem tratamento de verdade. Vamos ser muito sincera? Como que você trata uma micose de 20 anos só passando um antifúngico? É muito. Eu não sei você, Maria, Não. como era antes do laser? Você fazia aquela profilaxia? Como era? É muito difícil, não tem como você tratar uma onicomicose de 20 anos, de 15 anos, sem o laser e tiver resultado. Ah, eu sinto isso também, sabia? Parece que assim, o paciente fala, não, mas eu quero tratar sem laser. Eu falo, eu também queria, mas não vai. E aí, assim, eu coloco sempre o plano de tratamento e tal. Por falar em plano de tratamento, você falou até que vendeu um plano. Qual foi o valor máximo assim, que você já chegou de plano de tratamento? Quantas unhas eram? Como foi? Nesse plano que eu fechei, foi 2 unhas. Uhum. Esse de 2 unhas. E ela não estava em toda a unha, era só na lateral, só num canto mesmo.
Cara, e esse jeito de trabalhar dá mais segurança, né, Maria? Porque assim, você acaba fazendo o plano de tratamento e implementando para ela exatamente o jeito que você queria trabalhar, não do jeito que o paciente tem de querer mandar na gente, né? Não sei se você já passou por isso. Sim, já passei por isso. Aí o paciente fala, não, eu quero isso, e não é real. Dentro do Descomplicando, tem muitos protocolos, até alguns acredito que você às vezes nem usou ainda todo o potencial que tem dentro do Descomplicando. Tem alguma patologia assim que você ainda poderia olhar e falar, nossa, eu queria muito que viesse aqui só para eu tratar com laser? Alguma que você ainda não tratou? Olha, até agora não. Todas você estão Todas eu na já, todas se vir eu já consigo aplicar já. Uau, muito bom, muito bom. E sobre a didática mesmo, como você é aluna, eu gosto que a galera entenda um pouco mais sobre como é ser aluna. Como é poder perguntar? Eu acho que, para mim, é o diferencial. Mas antes de você me responder, Maria, assim, sobre mais algumas perguntas de laser, eu gostaria de avisar essa galera toda que está aqui que vai acontecer a segunda edição do Congresso Digital de Laser Terapia na Podologia. Esse evento, que é gratuito, começa dia 9, 10, 11, 12 e 15 de junho. E você que está nos assistindo já pode fazer a sua inscrição. Sabe como? Mas antes, roda a vinheta, diretor, para você saber o que eu estou preparando para esse evento. Podóloga, o segundo Congresso Digital de Laser Terapia está chegando. Dia 9 de junho começamos a segunda edição e quem participou da primeira já sabe o quanto de conteúdo que eu vou entregar. Nós teremos praticamente uma semana inteira de conteúdo. Afinal, do dia 9 ao dia 15, você terá tanto documentário quanto aulas com prática em paciente real exclusivas. Então, para você não perder, eu vou deixar aqui embaixo para você o link. O seu compromisso comigo essa semana, podóloga, é estar comigo às 8 horas da noite todos esses dias. 9, 10, 11, 12 e 15. É gratuito e ainda você pode concorrer a 2 prêmios incríveis. E é isso, pessoal. Incrível o que eu estou preparando para vocês. Então, clica no link que está aqui embaixo, nos comentários, para você garantir a sua vaga. Afinal, é gratuito, mas tem prazo, né? Para você se inscrever. Maria, esse pessoal não pode perder, né? Porque, assim, você considera hoje quanto por cento de resultado, assim, financeiro o laser representa no seu mês? Quanto por cento do que fatura por mês esse bichinho aqui é o que ajuda? Em termos assim de valor ou Valor. porcentagem? De Pode ser de valor? valor, de porcentagem, fique à vontade. Aqui as meninas vão saber. Pode falar. Olha, eu antes de ter o laser, eu faturava ali na faixa de 6, 7 mil. Agora eu estou faturando 9, 10, 12. Caramba, meu Deus, 12 mil reais. Vocês têm noção o que é ganhar 12 mil reais? Sabe o que é isso? Eu vou perguntar para ela agora. O que é para você ter ouvido? E se você digitar no Google agora, né, Maria? Quanto que os professores mesmo falavam para a gente? O piso é 1.800. Como é saber que você consegue fazer 10, 12 mil reais com a laser terapia? Assim, com o auxílio do laser, né? Com a podologia, com a laser terapia. O que isso representa na sua vida? Olha, e isso assim, eu tenho só que agradecer a você e que assim, eu sempre falo que o laser foi aquele divisor de águas. Quando eu vi você falando do laser, eu falei, não, eu tenho que comprar o laser e eu tenho que entender melhor sobre o laser. E eu tô assim feliz, muito feliz de ter conhecido você e você tá passando para nós, né? Falar mais sobre o laser, como que o laser como que se diz? Ele ajuda tanto os pacientes.
Eu acho que é isso, sabe? A gente fala, né, da gente tá contando quanto fatura e tudo mais, mas na real é isso. Quantas pessoas você foi capaz de ajudar aquele mês? Porque ninguém dá dinheiro para ninguém. Algum paciente chega e fala: tá, Maria, resolvi te dar R$ 2.000. Não. Ele Não, compra de você uma solução, né? sim, Ele não chega lá, resolvi te dar um dinheiro. Não. Nossa, legal, meu pé ficou bom. Agora eu pago por isso, né? É muito doido, porque a galera eu falo que tem os anti-dinheiro na podologia. O que é o anti-dinheiro? Ele acha que alguém dá dinheiro. A pessoa paga pra gente aquilo que a gente entrega. E o laser ajuda você a entregar resultado, então você recebe mais por isso. Tem alguma coisa, Maria, que você ainda queira realizar para você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e que você tem certeza que a laser terapia vai trazer o recurso para você? Tem alguma coisa assim? Um sonho? olha, assim, o meu sonho, assim, e eu vou conseguir, é montar a minha clínica aqui na minha cidade. Do zero, comprar tudo. Casa, comprar tudo. Sim, Ô, mulher! E eu tenho certeza que ganhando esse valor você vai conseguir. amém. Também, né? É o que eu costumo falar para as meninas. Quem tem medo de investir em laser, quem tá com medo, porque eu entendo que a pessoa vê lá um valor, um laser de R$ 5.000. A pessoa, para ela deixar de enfeite, é caro mesmo, né? Porque, pô, você vai gastar 5.000 para você não usar? Com Agora, certeza. a partir do momento que você usa, ele se torna uma ferramenta de É, ganho. que nem você fala, é uma Ferrari que a gente tem aqui. É literalmente uma Ferrari. Por falar nisso, eu queria que você falasse, desse um recado mesmo para essas meninas que de algum jeito estão com medo de investir, às vezes estão até com medo de participar do congresso, porque elas vão pensar assim: eu não tenho laser, por que eu vou participar disso? O que você falaria para essa pessoa? E o que você falaria para a pessoa que está com dúvida se vai ser, talvez, porque para quem não sabe, o Congresso Digital de Laser Terapia ele antecede a abertura novamente de uma turma Descomplicando Laser Terapia. O que você deixaria de recado para essa mulher, para essa menina? Fala aí. Olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que a gente, nessa profissão, a gente não pode ter medo. Você vai lá, você vai comprar o laser, não tem que deixar o laser ali guardado. Você tem que estudar e tem que aprender e colocar em prática. Então, assim, e não tem que ter medo de precificar o seu preço. Não é o paciente que vai dar o preço dele, é você. Criei E um mundo. eu vou ser bem sincera com você. Antes eu tinha medo, mas de tanto você falar, não, você tem que se valorizar, você tem que se posicionar. Eu perdi esse medo. E como foi? Eu vou até aproveitar agora esse gancho. Como foi o primeiro dia que você falou um valor alto? Porque geralmente fica no coração. Não, eu vou falar um valor menor. Não, eu vou falar o valor. Não, porque é uma briga interna, né? É, Aí no final você fala, a pessoa fala, tá bom. Você fala, olha, nem eu. Como foi? foi R$ 400 que eu cobrei. Que legal. O E eu, encravado, aproveita. não, e eu fiquei assim com raiva de mim. Eu falei assim, nossa, eu deveria ter cobrado mais. Porque a pessoa falou, Porque assim, o paciente pagou sem reclamar, sem falar nada. mas quem paga mais reclama menos mesmo. Eu já percebi isso, pode reparar. Ele Verdade. exige mais. Quem paga mais não é que ele reclama menos, mas ele exige mais. O que é exigir? Tá bom, é isso? Vai me trazer isso? Ah, então eu pago. Mas ele não reclama. Exatamente. Aquele que você deu desconto, ele gruda no teu pé, ele liga para você, às 11 horas da noite ele manda mensagem que ainda tem uma pelinha e ele enche o saco. Aquele paciente que você cobrou, aplicou laser, nossa, ele beija no teu pé, literalmente, porque ele vai saber o valor do seu trabalho. Verdade. Muito bom. Então, assim, você recomendaria para essas meninas, o que você falaria do método Descomplicando em si como uma ferramenta para você hoje de estudo? O que você falaria para elas? Se vale ou não vale a pena? Olha, vale muito a pena. Eu acho que assim,
Quem pode, quem tem condições de comprar o laser, não tem que ter medo, tem que adquirir o laser. Hoje em dia, o laser é tudo na vida de qualquer profissional. Isso mesmo, não é nem só da podologia, né? Você vê todo Não, mundo não é realmente. nem só da podologia. Então, assim, para você colocar em prática, e você tem que estudar. Hoje eu entendi que eu tenho que estudar, e todos os dias eu estudo. Pelo menos 1 hora, 1 hora e meia eu estudo. Uau! Isso está fazendo diferença, né? Tá fazendo diferença? Com certeza. A cada dia que passa, eu aprendo coisas novas, sabe? Coisas que eu nunca imaginava que tinha, que eu poderia. E é aquilo que eu falo, todo dia a gente vai aprender coisas novas. Isso é verdade. É verdade. E não só aprender coisas novas, mas poder perguntar coisas novas, porque se você tem um nível de aprendizagem, a gente pergunta uma coisa. Pode reparar, lá no grupo foi evoluindo as perguntas. A galera foi, não, Thalita, agora esse. E aí, eu não sei você, mas essa assistência lá no grupo de poder receber meu áudio ou mesmo meu desenho em foto, assim, rabisco algumas fotinhas lá, tem ajudado também, de alguma forma, a você sintetizar mais ainda o que tem dentro do Descomplicando? Sim, tudo. São dúvidas que a gente sempre tem, que eu poderia perguntar e não perguntei, e a colega foi lá e perguntou. Eu falo que a gente aprende muito lá com isso, às vezes as meninas até mandam, né? Nossa, esse áudio foi uma aula, porque eu não tenho preguiça de responder, não. Eu, quando eu pego, eu gravo, a Maria pode estar, falar aí, sim ou não. Eu explico, eu mando, eu rabisco a foto das alunas, para cada vez mais a gente implementar a laser terapia de verdade no nosso consultório, né? Sim, e assim, eu gosto tanto assim das suas aulas que você explica de uma maneira assim tão fácil de entender. Descomplicada, né? Eu falo. Descomplicada, é essa a palavra certa, descomplicada. Uau, muito legal. Maria, eu fiquei muito feliz de conhecer, de ver um pouco dos seus resultados, de saber, porque assim, faturar 12 mil, eu vou ser muito sincera para você, parabéns. Não é para qualquer um. Não é, sabe por quê? Porque essa pessoa tem que ter furado a bolha fora da profilaxia. Para faturar 12 mil só com profilaxia, minha filha, tu tem que trabalhar muito. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que você está implementando a laser terapia aí, que está com clínica nova. Depois eu quero ver fotinhas, inclusive, tá? Ah, tá. Depois eu faço um videozinho e coloco lá no grupo. Pode mandar, manda lá, manda foto dos resultados que você falou aqui, se você tiver também, que aí a gente coloca também aqui para a galera ver. Queria agradecer sua participação, foi Ai, maravilhoso. Muito obrigada por confiar no meu obrigada. Eu trabalho. que quero agradecer você pela essa oportunidade e eu estou muito feliz. Ai, muito maravilhosa. Eu acho lindo e eu sempre busco em cada turma trazer novas alunas, porque a galera fica, só as mesmas? Não, todas essas meninas tiveram algum resultado. Alguns financeiro, alguns ainda não financeiro, mas tiveram resultado porque conseguiram conquistar ali resultados melhores para os pacientes e ainda estão crescendo, montando clínica e tudo mais. Então, quero agradecer muito a sua participação. Espero todo o sucesso do mundo. Conte sempre comigo, claro, para implementar a laser terapia aí no seu consultório, viu? Ai, eu que Pessoal, agradeço. ficamos por aqui com mais um Lasercast, com esse episódio maravilhoso. E você já sabe, está chegando o segundo Congresso Digital de Laser Terapia na Podologia e você É, vai poder e, participar e também. eu já me inscrevi já e vou Ó, isso, participar. ela é aluna e ela já se inscreveu. Vocês têm noção do que é isso? É maravilhoso. E, inclusive, vou soltar um spoiler. Vai ter um documentário no dia 9 de um caso de verruga plantar no pé inteiro. Vocês não têm noção. É uma corrida para essa menina casar descalça. O sonho da vida dela era casar descalça. Será que eu consegui? Só saberemos no dia Com 9. certeza. Então, fiquem aí, um excelente dia para vocês. Até a próxima. E lembrando, dia 9 começa o nosso documentário e congresso digital de laser terapia. O link está aí para você se inscrever.